Olá, amigos. Este é o nosso último programa de 2020. Ano difícil, não é mesmo? A pandemia do coronavírus mexeu muito com as nossas vidas, nossos hábitos, percepções, sentimentos, necessidades e formas de se relacionar. E provavelmente você também já deve ter se perguntado como será o próximo ano, o que virá. Como serão as coisas? Chegarão as vacinas, finalmente? Estaremos livres da doença e poderemos, então, desta forma, retomar a vida da maneira que nós vínhamos tendo e trazendo até então? Até os especialistas são mais reservados e arriscam pouco ao fazer algum prognóstico. E a nós só resta torcer para que 2021 seja melhor do que 2020, não é mesmo? É provável também que todos vocês já tenham se perguntado, tenham tido tempo suficiente para refletir sobre o que vivenciamos nestes quase 10 meses de pandemia e como cada um se saiu nessa experiência. O que aprendemos, o que erramos, se é que erramos, o que acertamos, se é que acertamos. Em que melhoramos e tomara que todos nós possamos ter melhorado pelo menos um pouquinho, me refiro aqui, em termos de crescimento interior, em termos de espiritualidade. Mas voltando então ao nosso futuro imediato, o ano novo que começa na próxima sexta-feira. O planeta Terra, dizem-nos os espíritos, está passando por uma fase de transição moral, que é o que nós vamos ver logo mais no tema livre. E, portanto, recomendam-nos prudência, cautela, serenidade, fé e oração. Talvez a melhor maneira de começar o ano novo seja com um otimismo realista, pés no chão e mente e coração no alto. Nada de empolgação excessiva ou euforia, mas sem deixar de acreditar um só momento que Deus nos criou, nos ama e, apesar de às vezes encaminhar isto a longo prazo, sempre nos reserva o melhor. Transição planetária e mudança de ano no nosso tema livre de hoje. E ainda temos o Fonte Allan Kardec e o abraço fraterno que endereçaremos a dois políticos, acreditem. Estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Vamos falar aqui sobre transição planetária e o ano de 2021, que estamos às portas do mesmo. Comigo, a Andréia, mais uma vez, e aí o Degéria. Bom, gente, vou fazer algumas colocações aqui para que nós possamos nos situar do que nós estamos falando, né? Na abertura, eu falei sobre informações trazidas por diversos espíritos através de mensagens mediúnicas e de livros, falando de que a humanidade está passando já há algumas décadas por uma fase de transição, de transformação. Transformação esta que nos levará a um estágio superior de desenvolvimento espiritual e no qual aqueles espíritos, aquelas almas com um grau de evolução já um pouquinho melhor, com inclinações para a prática do bem, permanecerão aqui, serão os herdeiros da terra, como Jesus já prenunciava. E aquelas almas mais recalcitrantes que insistem em fazer o mal pelo mal, serão degradadas para mundos inferiores, onde passarão por outros processos, terão que se recondicionar e, quem sabe, um dia voltar a este planeta também. No livro Fronteiras da Nova Era, da Sueli Caldas Schubert, uma escritora espírita, ela conta que em 1958 o presidente do centro espírita que ela frequentava esteve em contato com o médium Chico Xavier e este declarou o seguinte: os portões do umbral gradativamente estão sendo abertos e uma multidão de espíritos que lá estavam retidos iriam ou estavam já reencarnando como última oportunidade.
Por isso, segundo o Espírito Emmanuel, o mentor também do próprio Chico Xavier, certa vez ele fez a comparação dizendo que o nosso planeta estava numa situação como de uma casa em reforma. E o Degéria, o que o Emmanuel quis dizer com isso? Bem, não sei qual de vocês, ou se algum de vocês já morou numa casa em reforma. Então, quando nós decidimos fazer essa reforma, nós procuramos as melhorias. E dependendo das pessoas que naquele lar habitam, nem sempre é muito fácil para que a gente possa chegar num consenso. Muitas vezes acontecem discussões, um não concorda com o outro, em alguns momentos aquilo que se vai fazer, aquele projeto, todos aceitam, mas é necessário que se chegue a um consenso para que todos possam viver naquele ambiente de uma forma harmoniosa. Se nós trouxermos para a nossa experiência, né, para a nossa vivência, para os nossos dias, o que o Chico falou, essa questão da transição planetária se equiparar, né, ou fazer essa analogia com a reforma de uma casa, de um lar, é justamente isso. Muitas coisas acontecem para que o nosso planeta, né, acontecem e vão acontecer ainda, para que o nosso planeta possa viver em harmonia. No programa No Limiar do Amanhã, de 1972, o Chico falou que as calamidades geológicas sempre existiram, porque a Terra em si ainda está sendo criada. E uma frase que ele falou chamou muita atenção, que ele disse que há um conceito bíblico interessante que afirma que Deus criou o mundo, mas não afirma que esta criação esteja completa. Então, muitas são as tempestades, vulcões, maremotos, tufões que surgiram e desapareceram, arrebatando, inclusive, vidas, né? Modificando a fisionomia de cidades e até mesmo de nações. Mas que a modificação do mundo, na essência, é de ordem moral. Então, nós vemos as catástrofes morais acontecendo. Exato. E essa transformação, essa transição do planeta, né, de provas e expiações para a regeneração, acontece à medida que nós, encarnados e desencarnados, que estamos habitando este planeta, este orbe, fizermos essas modificações em nós. Né? Ainda assim, ampliando um pouquinho mais o que você explicou sobre uma casa em reforma, a gente lembra, eu também já passei por isso, né? Que quase todos nós já passamos. A gente tem o problema físico, material, as coisas ficam tudo fora do lugar, é sujeira, tudo na base do improviso. E hoje a gente vê o nosso planeta exatamente nessa situação. As pessoas, e aí você colocou muito bem, que o nível principal é o de entendimento e do relacionamento das pessoas. Então parece que ninguém se entende. Todo mundo parece que está falando, parece que voltamos ao tempo da Torre de Babilônia, né? Onde cada um fala uma língua diferente, né? Então esse estado que a gente chega às vezes a situar como caótico, ela faz parte dessa transição, tem que piorar para melhorar. Isso. Né? É mais ou menos, eu acho que é por aí. Agora, Andréia, você poderia explicar para nós aí como que isso ocorreu, como que está ocorrendo, já que vem de algum tempo, né? Essa transição, quais os sinais que a gente pode perceber, além disso que a gente já falou aqui? Bem, estamos vivendo um momento agora, né? Um momento atual, um sinal presente, né? Então, todas essas grandes transformações, como a Hilde falou, você também falou, vão depender desses ajustes que nós vamos passar no nível moral e vamos passar no nível físico também, né? Então, o aumento da violência, a pandemia, as doenças, não só a pandemia, né? Nós já vimos e já estamos trabalhando com várias outras doenças que já vêm de longas datas, por exemplo, o próprio vírus HIV, que devasta e que ceifa muitas vidas, né?
e outros vírus também mortais, que os laboratórios ainda pesquisam vacina e ainda não chegaram a tratamento eficaz. Então a gente vai vendo que vai acontecendo no nível tanto físico, que é de transformação do planeta em si, também no nível moral, não é? Então a própria violência que a gente vê nos noticiários com tanta frequência, agora mesmo, né? Uma violência no dia que é comemorado da consciência negra, e nós presenciamos, estamos presenciando o desdobramento. Na verdade, a violência faz parte do nosso cotidiano. Exato. Diariamente. É que a mídia também expandiu essa situação, criou uma coisa em torno e tal. Então, a gente tem que dar um pouco de desconto, porque a mídia... E já vinha acontecendo, né? Vem acontecendo todo dia. E não é só vítimas, este tipo de pessoa, aquela minoria ou não. Acontece, nós temos aí 45, talvez ainda 50 mil homicídios no Brasil por ano, ou cerca de outro tanto de vítimas no trânsito. Né? Então a gente tem que olhar, ter essa visão global, mas tem razão, tudo faz parte disso aí. Parece que as coisas estão... Eu coloquei na abertura que existe um acirramento de ânimos. Né? Todo mundo olha para o lado e parece que todo mundo é inimigo, e só ele, e todo mundo está errado, só ele, o indivíduo se acha certo. E quando há esse tipo de inquietação permanente, com todo mundo, parece que com os nervos à flor da pele, fica difícil o entendimento e fraternidade, né? Como na casa que está sendo reformada, né? Exatamente. Um item muito importante a gente lembrar que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o que atrasa o nosso desenvolvimento, os espíritos falam do egoísmo, né? E a sociedade que está egoísta gera mais egoísmo, porque aí, já que eu tenho que cuidar da minha família, de mim, eu não vou olhar para o outro. Então, isso tudo também é indicativo de transição. Uma coisa bem importante do lado da psicologia é que nós temos, a gente está vindo numa sequência de transtornos acelerados e aumentados. Então, índices altíssimos de suicídio, questões de depressão, problemas como toque, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, um nível altíssimo de pessoas com ansiedade, com transtorno ansioso. As doenças mentais, aliás, existe, acho que em Obras Póstumas, se não me engano, uma referência que Kardec assinala que não precisou data, época exata, mas que o futuro se encaminharia para um tipo... Exatamente esses dois, é curioso que você fez o apontamento, exatamente os dois sintomas desse agravamento de crise moral e de transformação, que é o aumento de suicídios e as doenças mentais. Agora, eu queria fazer mais alguns apontamentos aqui, de novamente fazer uma consulta para a Eudegéria, sobre ainda sinais, né, gerais aí. Ela vai falar também, eu sei que ela vai trazer algumas contribuições. Não haverá apocalipse. Então acalme-se, por favor, não vamos perder o controle, ficar preocupados demais, que é o fim do mundo, que vai... Não vai acontecer isso, tá? A transição está sendo gradual, uma vez que, segundo informações mediúnicas confiáveis, ela já teve início essa transição em meados do século passado, né? É uma transição caracterizada por contrastes, com um grande número de indivíduos já apresentando um certo grau de evolução, de brandura, de cultivo de virtudes, mesclados a outros que a gente, infelizmente, tem que praticamente se caracterizar ou adjetivar como monstros, como verdadeiros monstros morais, né? Sanguinários de todos os matizes. Outra coisa que vale ressaltar é o seguinte: nós não estamos falando aqui apenas de crimes individuais ou desse tipo de violência, mas a gente está falando de corporações, de grupos sociais, políticos, o terrorismo, alguns segmentos religiosos que têm uma influência muito grande perante as pessoas comuns e que fazem manipulação de pensamento, das emoções das pessoas. E muita gente está entrando
nesse embalo, nessa onda muito perigosa. Então nós temos que ter discernimento, usar a nossa inteligência, a nossa própria capacidade de raciocinar e de separar o joio com o trigo, até uma expressão que eu usei numa outra oportunidade aí. Então a gente reconhece esse processo, né, por ideologias perniciosas que atualmente ameaçam no mundo inteiro os valores como os valores éticos e morais, a estabilidade familiar, o futuro das gerações e principalmente o progresso espiritual dos indivíduos e das sociedades. Hilde, lá no livro A Gênese, né, fala também sobre isso aí, né? Que sinais mais você recorda que são apontados lá? Bem, na Gênese, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, há 26 itens falando sobre os sinais dos tempos. E alguns deles, né, alguns desses itens que mais me chamaram a atenção foi quando traz para nós que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, como já foi citado aqui, né? E que tudo na criação é harmonia, e o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Portanto, o nosso planeta progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam. Diz também que o progresso se executa como você falou, de duas maneiras, uma lenta e gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas, né? Essas mudanças que nós estamos vendo, e que essas mudanças lentas que nos traz na Gênese é justamente porque depende de cada um de nós. Uns vão a passos mais lentos, outros estão caminhando mais ou menos, e alguns estão além do que nós possamos imaginar nessa questão da moralidade, né? E que a humanidade ela tem realizado incontáveis progressos, isso a gente sabe, né? Que os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Contudo, resta para nós um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre nós se reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Que é isso que assegura o bem-estar moral da humanidade. Então é necessário destruir o que superexiste, né, o que excite o homem, que é o quê? O que você falou, Andréia, que é o egoísmo e o orgulho. Então precisamos destruir esses dois inimigos internos nossos, para que a gente possa construir uma humanidade maior. E que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Antes de eu passar para a última pergunta para a Andréia, eu queria ler um trechinho aqui desse mesmo livro que eu citei antes, Fronteira da Nova Era, e em uma certa altura diz o seguinte, com algumas intermitências aí, né? As grandes transformações em face dos fenômenos climáticos, da poluição, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, é o que vai ocorrer. Antes, porém, diz, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis nunca jamais pensados e alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios do sexo clamarão para o retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Andréia, desculpe eu ter diminuído o seu tempo para você fazer o encerramento. Agora só me diga rapidinho, para nós, esse ano atípico com pandemia, isso deveria nos causar estranheza diante de tudo que a gente viu, ou infeliz ou infelizmente a gente tem que estar preparado para coisas semelhantes que virão ainda? É a segunda alternativa. Precisamos nos preparar, principalmente moralmente, né? Porque a gente está num processo, não tem como mais regredir desse processo, só vai acelerar porque a mudança é necessária. Então, nada vai acontecer por acaso. Nenhuma pessoa que perde a vida
pelo vírus ou de outra maneira, é porque isso foi acidental. Está tudo dentro da lei divina, né? Então precisamos acreditar, confiar, sintonizar o pensamento para aquilo que a Ilde falou tão bem, desenvolver o nosso olhar empático, se colocar no lugar do outro, tentar fazer exercícios para sair da visão egoísta, né? E cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir passar por essa fase que é difícil, mas é necessária. Temos que enfrentar, né? Bom, meus amigos, muita paz a todos e dentro das possibilidades que Deus nos abençoe, feliz ano novo para todos vocês. No dia 27 de outubro, a AD Paraná completou 25 anos de fundação. Saiba mais no jornal Comunicação Espírita, que também aborda o assunto pasteurização e pastorização do Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos AD Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Olá! Hoje no Fonte Allan Kardec nós iremos ver uma questão do Livro dos Espíritos, a 674, que vai falar sobre a necessidade do trabalho. Então a pergunta que Kardec faz, se o trabalho é uma necessidade de lei natural. E os Espíritos vão responder que sim. E aí na 675, Kardec vai perguntar se o trabalho é uma lei natural e se conta como trabalho se só o material, o trabalho material, só ele que é uma lei natural? Os Espíritos vão falar que não, porque o Espírito também, no plano espiritual, ele também trabalha. Aí nós paramos para pensar o seguinte, se o trabalho é uma lei natural, nós temos necessidade de trabalhar, por quê? Por que nós temos que trabalhar? Nos é imposto? Não. O trabalho é uma maneira, é uma forma, é um instrumento de nós irmos aperfeiçoando a nossa inteligência. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos realizando, nós estamos sendo úteis e nós estamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento ele vai pela nossa repetição daquilo que nós realizamos na nossa vida material. Mas aí o trabalho no plano espiritual também é trabalho. E aqui na matéria, só o trabalho que nós ganhamos, temos um salário que conta? Ou ler um livro também é um trabalho? Sermos gentis naquilo em que estamos realizando é um trabalho? Sim. Então, nós devemos executar tudo com muito amor, com muita sabedoria, para retirar dali os conhecimentos para que nós possamos assim evoluirmos. Então o trabalho em ler um bom livro, porque quando nós estamos fazendo assim, estamos adquirindo conhecimento, estamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa sensibilidade. Fazer um piquenique no ar livre, fazer uma atividade física é um trabalho? Sim, é um trabalho. Aí vem a pergunta, vamos fazer o nosso trabalho de forma mais prazerosa, mais tranquila, mais gentis? Tudo que vamos fazer, devemos colocar uma pitadinha de amor, de esperança, mesmo
que aquele trabalho que nós realizamos não seja o nosso ideal, porque hoje nós sabemos que nós trabalhamos para adquirir aí, cobrir as nossas necessidades, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, é o que aparece. Então muitas vezes nós não conseguimos trabalhar no que sonhamos, mas não importa, o importante é nós procurarmos fazer bem feito, porque o nosso trabalho interfere no trabalho do outro. O nosso comportamento, a nossa gentileza, de como realizamos, vai interferir diretamente naqueles que estão à nossa volta. Então, trabalhar como Jesus ali nos ensina, que Ele trabalha e o nosso Pai também trabalha. E qual é o trabalho? É o amor, é a esperança, é a evolução. Fica o convite para a reflexão de como estamos trabalhando, exercendo e sendo útil no nosso dia a dia. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita e o programa de número 400. No editorial, um olhar sobre o movimento espírita. No autorretrato, Confidências de um Jornal. E ainda com Carlos Augusto Parchem, o discurso para o próprio umbigo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Visto que é época de confraternização e troca de abraços, que muitas vezes passam pelo perdão das ofensas e esquecimento de ressentimentos, o nosso abraço fraterno desta semana, a última do ano de 2020, vai para essas duas pessoas aqui, que aliás estão enlaçados também num abraço. Para quem não os reconheceu, são dois ex-presidentes do Uruguai. José Mujica, ex-guerrilheiro Tupamaro, ficou preso durante 15 anos, depois foi eleito democraticamente à presidência e exerceu o cargo de 2010 a 2015. Júlio Maria Sanguinetti exerceu o cargo por duas ocasiões, entre 1985 e 1990 e 95 a 2000. Seguiram carreira política em lados opostos. Mujica de esquerda, Sanguinetti de direita, mas resolveram marcar um encontro no final de suas carreiras, num encontro memorável. No dia 20 de outubro, Mujica, aos 85 anos de idade, e Sanguinetti, um ano mais novo, decidiram anunciar que estavam renunciando a seus cargos de senadores da República. Talvez esse ato conjunto, selado num abraço, possa nos servir de inspiração para nós brasileiros, todos nós, governantes e cidadãos comuns, para desarmar os nossos espíritos. Em épocas de polarização ideológica e política, com o acirramento dos ânimos de todos os lados, com a disseminação de ódios, de calúnias e de irresponsabilidade para com o país, seria de bom alvitre, aqui nós não estou nem evocando os preceitos cristãos, que cada um demonstrasse um pouco de civilidade, de respeito para com seus semelhantes, de desapego pessoal talvez, e ser capaz de ver no outro alguém que pensa e sente o mundo de formas diferentes, mas que é tão humano quanto ele próprio. Rival talvez, inimigo nunca, porque somos todos Brasil e somos filhos de Deus, acreditem nele ou não. Sintam-se abraçados por todos os componentes da AD Paraná e sem desprezar as lições de 2020, que tenham todos um 2021 muito, mas muito melhor.